Olá, sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é um economista renomado, consultor de empresas, diretor e conselheiro de empresas. E também é meu amigo pessoal, professor universitário e foi meu professor na universidade. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho estar recebendo ele, Carlo Setti. Ô, Francisco, prazer estar aqui, uma satisfação poder trabalhar junto com você e debater hoje o assunto empreendedorismo. Setti, nosso agradecimento pela sua presença. Eu quero aqui em público agradecê-lo por todo o ensinamento, todos os conceitos. Realmente, ser o seu aluno me deixa assim lisonjeado. Então é uma oportunidade que eu tenho hoje aqui de falar para o público, para a nossa audiência. Setti, muito obrigado. E mais uma vez eu fico assim até um pouco emocionado com esse bate-papo com você hoje, que foi meu professor. E tenho certeza que você que está nos acompanhando terá muito que aprender. Francisco, muito obrigado da deferência aí. O prazer é meu mesmo, tá? Também foi uma honra ter dado aula com um aluno tão brilhante igual você. É verdade. Vejam bem, pessoal, isso não foi combinado, hein? Deixar claro que isso nós não combinamos, Setti é muito gentil. Setti, mas eu gostaria de começar o nosso bate-papo. Como é a característica do nosso programa, sempre trazemos aqui profissionais com grande notoriedade nacional e internacional. E é claro que você não poderia ficar de fora. Obrigado. Então eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, especificamente o case da Mezane Alimentos, que foi um case de muito sucesso na sua trajetória. Aliás, mais um case de sucesso. Sim. Ok, Francisco, na Mezane eu fiquei os últimos 14 anos da minha vida profissional como diretor executivo e de fato é um case de sucesso, ao longo do programa a gente vai comentar. Mas eu sou formado em Ciências Econômicas pelo Mackenzie, né? Depois eu fiz mestrado em Ciências da Informação pela Unesp e trabalhei 32 anos como professor universitário. Hoje ainda eu dou aula no pós-graduação, inclusive aqui na FIB, né? E ao mesmo tempo eu fiz uma carreira profissional de executivo de empresa. Então, se eu pudesse sintetizar a minha carreira, por 17 anos eu fui consultor de empresas na área de estratégia, finanças e produção. Aí um dos meus clientes, que foi o frigorífico Itabom, me fez uma proposta irrecusável e eu deixei as consultorias e fui ser diretor executivo da Itabom. E na Itabom eu fiquei 8 anos e 14 anos na Mezane. De forma que minhas últimas experiências por 2 décadas foi realmente como direção executiva. A Mezane é um case de sucesso. A Mezane, para os que ainda não conhecem, é uma fábrica de alimentos aqui de Bauru. Ela é líder de mercado em massa fresca. A Mezane tem 72 anos, está na 3ª geração, mas é uma geração de netos, então, mas que se profissionalizaram, né? Todo mundo estudou, um fez nutrição, outro fez administração, outro fez contábeis, de maneira que eles são 3ª geração, mas bem profissionalizado. Vai muito bem a Mezane, ela tem aproximadamente 920 colaboradores hoje, tem uma produção de mais de 2 milhões de quilos por mês. Ela trabalha no segmento, são 3 fábricas no mesmo distrito. Trabalha com massa fresca, onde ela é líder, trabalha com massa congelada e com pão de alho. Esse é um histórico breve da Mezane, uma empresa ótima para se trabalhar. Para você que está nos acompanhando, até agradeço a sua presença e participação, muito obrigado pela sua audiência. Por que eu trouxe esse questionamento? Porque hoje, Setti, o foco do nosso programa é justamente esse, o empreendedorismo global. E muito se fala em empreender. E muito também se vende soluções fáceis, principalmente através das redes sociais. Então, por exemplo, cria-se uma imagem que as coisas ocorrem num passo de mágica. Então, por exemplo, 17 anos, estamos na 3ª geração. Quantos planos econômicos... Passou.
os movimentos, eu sei, por exemplo, que a Mezane, ela acabou também, ela assim, teve um viés, um investimento também na área de congelados. Foi. Se eu estiver errado, você me corrige, Não, Sete. é isso mesmo, Né? é isso mesmo. Pão de queijo, fit. Tudo. Ou seja, esse movimento não é uma varinha mágica. São alguns anos, né? Exatamente, Sete. Então, você que está nos acompanhando, presta atenção. São alguns anos. Ou seja, às vezes uma década para se fazer o quê? Um movimento, né, Sete? Então, eu acho que isso eu gostaria que você frisasse também para a nossa audiência que está nos acompanhando, porque o consumidor, ele acha que simplesmente... foi fácil, e foi muito rápido, não foi. Eu quero destacar, acho que para todo mundo que é empreendedor, eu quero destacar o seguinte, que uma grande razão do crescimento da Mezane de qualquer empresa chama-se planejamento estratégico. Através do planejamento estratégico, você identifica oportunidades no mercado e você começa a prospectar. Foi assim que nasceu a fábrica de congelados da Mezane. A gente viu o crescimento do congelado e nós não tivemos dúvida numa definição já em 2014, né, num planejamento estratégico que está sendo feito num hotel fazenda. Todo mundo lá, a gente identificou que tinha que partir para poder a marca cada vez mais ficar no mercado. E aí se planejou, quer dizer, se eu vou fazer uma fábrica nova de congelado, o que eu preciso ter, quantos milhões eu tenho que investir, onde que eu vou buscar a fonte de recurso, quanto de recurso próprio eu tenho, né? Como é que é esse projeto. Em primeiro lugar, estuda o mercado. Tem mercado para eu colocar mais produtos dessa linha? Tem, então vamos para a fábrica. Então tudo nasce no planejamento estratégico. Eu acho importante, porque, Francisco, independente do tamanho da empresa, e a Mezane é grande, você pode fazer planejamento estratégico com uma empresa média, com uma empresa pequena. Uma oficina mecânica, que normalmente é uma empresa pequena, ela faz planejamento estratégico. Como é que vai ser 2024 para ela? Como é que vai ser o segundo semestre de 2023? Eu acho que tudo começa no planejamento estratégico. E depois vem identificação de oportunidade no mercado, né? Isso faz parte de quem empreende, né? Se tem mercado, eu sei que está sinal verde para eu poder fazer investimento. E mesmo que eu já tenha um negócio, não preciso nem montar um negócio novo. Eu tenho um negócio que já existe, que nem a brincadeira minha da oficina mecânica. Então, qual é essa identificação de oportunidade que eu tenho? Eu vou caminhar para isso. Sete, eu não posso perder essa oportunidade, já que eu estou diante do meu mestre, né, nesse bate-papo muito agradável com você. Sim, Francisco. Quando você fala de planejamento estratégico, entrando até um pouquinho aqui na minha área de comércio internacional. Então, por exemplo, a Mezane, ela exporta para Paraguai, Uruguai, Suíça. O planejamento estratégico que nós observamos é muito importante que as empresas, assim, venham a desenvolver esse planejamento, mas em conformidade com a sua peça orçamentária. Sim. Na verdade, a peça orçamentária é derivada do planejamento estratégico. Aí que você estabelece meta de venda, meta de produção, necessidade de dinheiro para fazer girar, ela parte do estratégico para o operacional, que é o orçamento. Porque muitas vezes o que acontece? Você desenvolve todo um planejamento estratégico e depois, no meio do caminho, você descobre que você não tem recurso para implementar aquelas ações. Sim. Por isso que no planejamento estratégico você já tem que pisar no chão. Eu sempre digo aos meus clientes, aos meus alunos, que no planejamento estratégico tem que voar um pouco. Você tem que voar. Se você não voar, você não identifica oportunidade e nem futuro. Mas na hora de puxar para a realidade, você tem que ser um cara que pisa no chão. E aí você não tem grandes sustos. Do contrário, você vai ter susto. Porque às vezes eu comento, né? Então, de repente você desenvolve um planejamento estratégico para ir para a Disney World, por exemplo, e depois você descobre que você só tem orçamento para ir até o Beto Carreiro World. Com todo o respeito, não adianta nada, respeitando as duas empresas, vamos dizer assim, mas são características totalmente diferentes. Totalmente. Né? Por isso que é importante que o planejamento estratégico ele não seja feito só por duas pessoas, ele tem que colocar ali o staff dele. Que aí o staff dele, o cara de vendas, por exemplo, ou de marketing, vai falar, isso eu acho que dá, não dá. Aí o financeiro fala, mas eu vou precisar de capital. Eu não tenho todo esse capital. Aí você começa a ajustar, trazendo para a realidade. Ou seja, Sete, todos nós já erramos.
E é no erro que nós aprendemos. Ah, sem dúvida. Não é verdade? Então, você leu isso em algum livro ou é na poeira de chão? Isso é folha de chão. Poeira de chão, é poeira de chão. Poeira de chão. Exatamente. Então, é isso que é importante a nossa audiência entender, que não há solução mágica. E uma das características do nosso programa é justamente esse, é trazer profissionais que tenham conhecimento na prática, não é teoria. É isso. Né, Sérgio? Porque teoria, tudo funciona, né? Como já dizia um dos grandes economistas que nós tivemos, que é Joemir Betti, falava o seguinte, que a teoria na prática é outra. A teoria na prática é outra. Ele tem um livro. Pô, essa é boa, essa eu aprendi agora, essa é boa. Ele tem um livro que fala exatamente isso. Mas é verdade, isso, então, né? É essa característica que nós temos aqui nesse bate-papo, de trazer essa realidade. Né? Trazer essa realidade. E aí, Sete, levando então, caminhando um pouquinho para esse mercado de alimentos no Brasil. Se nós começarmos agora, fazemos uma análise do mercado de alimentos no Brasil. Olha, o mercado de alimentos no Brasil é muito bom, né? O Brasil é muito grande, um país com 210 milhões de habitantes. Alimentos você tem para a classe A, B, C, D e E, que são as classes sociais do Brasil. Então nós temos uma classe média que é metade dessa população, classe média brasileira é metade dessa população, 103, 104 milhões. Então o alimento, ele sempre dá muito certo, porque primeiro ele é uma necessidade básica. Num momento de crise como nós estamos passando, você segura o seu orçamento familiar de muitas coisas, mas de alimento não. Você pode trocar de marca, você pode consumir menos, mas você consome, porque é alimento. Então, alimento é um mercado promissor, qualquer que seja ele, né? Eu queria ressaltar, até por conta do foco do programa, que além de alimentos, nós podemos também, para o empreendedor, identificar alguns mercados que são potenciais. Por exemplo, se você olhar a mulher no mercado do trabalho, você olhar essa tendência que já vem há 20 anos. Quando a mulher entrou no mercado de trabalho, ela passou a ganhar um salário, né? Se ela é casada ou vivia com alguém ou solteira, ela tinha um salário. Aí a mulher começou, em função da mulher no mercado, apareceram negócios novos. Por exemplo, as escolas particulares, né? O aumento de cosmético, que aumentou o consumo de cosmético por conta que a mulher vai trabalhar muito mais bem vestida, a mulher se cuida. Então são nichos de mercado que a gente tem que prestar atenção. Sete, é muito interessante que você comentou agora o segmento de cosméticos, porque nós, homens, também estamos nos cuidando muito mais. Não tenha dúvida. Sim. E a indústria, ela está investindo muito nessa linha, a indústria de cosméticos, na linha masculina. Sim. E você sabe que na pandemia, que foi uma crise de saúde global, que afetou todos os países, inclusive o nosso, somente 4 segmentos não deixaram de crescer durante a pandemia. Você viu que fechou tudo, proibiu tudo. Quais são os segmentos? Alimento, porque os supermercados ficaram abertos. Farmacêutico, lamentavelmente aumentou, as estatísticas mostram que aumentou muito o consumo de remédios. Informática, toda essa questão por causa de celular, computador, estava em casa, só trabalhava com internet, só comprava coisas pela internet. E o quarto, não menos importante, cosméticos. Cosméticos. Não deixou de crescer em plena pandemia. Você viu a força desse setor. Eu tenho certeza que a nossa audiência está gostando bastante, porque realmente é uma aula que nós estamos tendo aqui com Carlos Sete. Muito bom. Sete, agora, se nós começarmos a fazer assim, uma análise, né, com relação à economia mundial, uma perspectiva, uma passada, vamos dizer assim, para esse futuro empreendedor, para a nossa audiência. Como cenário, o que você está imaginando aqui para frente, Sete? A crise de saúde, né, do Covid, ela deu uma crise mundial. Como o mundo é globalizado, afetou um, afetou outro, afetou todo mundo. Que a origem foi uma crise de saúde que virou uma crise econômica. Hoje, o mundo inteiro tem inflação alta, né, e crescimento baixo, pós-pandemia. Quando você fala, vou dar alguns exemplos, você fala que Estados Unidos está com uma inflação entre 7% e 8%, outro dia eu tive a oportunidade de conversar com um americano, um cara do Texas, né, criador de gado. Então, foi assim, num evento, eu conversei com ele, ele falava um português arrastado, a gente acabou se entendendo.
E ele me contou isso, quer dizer, uma inflação para eles de 7, 8, cara, é um absurdo, os caras tinham 2% de inflação. E o crescimento baixo, porque a inflação alta, ela realmente corrói valores, né? Então, isso está global, todo mundo dando um jeito, e o Brasil também. O que o pessoal fala, e é verdade, é que o Brasil se antecipou, talvez pela nossa histórica experiência de inflação, né, de crescimento baixo, de forma geral, o Brasil, através do Banco Central, se antecipou nesse remédio. O que o pessoal demorou, um ano depois do Brasil, o Brasil já entrou com o Banco Central fazendo uma política de juros, né, de juros até alto, mas para segurar a inflação, e política de câmbio flexível. Por isso o Brasil deve colher resultados melhores e antecipadamente ao que o mundo inteiro faz. A Europa está em crescimento baixíssimo, a União Europeia. Então é assim que está exatamente o ambiente, né? Ou seja, então, como que o Brasil está preparando, né, para vamos dizer assim, uma conclusiva? Olha, a política econômica, a meu ver, ela tem alguns buracos, a política econômica atual, né? Um deles é o gasto público, o gasto do governo, né? O nosso saudoso presidente Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente civil eleito depois de alguns anos de militar, ele dizia o seguinte: você não pode gastar mais do que arrecada, falando do Brasil. Aí ele não assumiu, ficou doente, faleceu, entrou o Sarney. Só para o pessoal ter uma visão histórica de que época eu estou falando. Veio o presidente Sarney, que era o vice do Tancredo. Mas o Tancredo ficou histórico, porque ele falou assim em 86. 1986, com o Tancredo. Falou, um país não pode gastar mais do que arrecada. Hoje, o país está vivendo isso. Vou dar um número para você. O Brasil terminou dezembro de 2022 um superávit do gasto, portanto, sobrou dinheiro, de 54 bilhões. De janeiro até julho, gastou 92. Ou seja, comeu os 54 e tem um buraco hoje de 42. 42. Esse, a meu ver, é o grande nó da política econômica. Mais do que o taxa de juros, câmbio, isso não está influenciando tão negativo, pelo contrário, o câmbio está influenciando positivamente, né? Mas eu acho que o gasto público é uma coisa para a gente pensar, porque isso dá efeito. Isso é uma política macroeconômica que vai respingar na microeconômica. Sete, pegando esse gancho, antes de nós entrarmos aqui para gravarmos o nosso programa, nós estávamos comentando nos bastidores a questão do fluxo de caixa das empresas, porque o caixa é rei, né? Sempre foi rei, e é o rei. É o rei. Mas todo esse cenário, claro, então, por exemplo, o pequeno, médio, empreendedor, ele vai sentir aonde? A hora que ele fica sem o capital de giro dele, ele fica sem, enfim, ele tem aquela dificuldade até para, de repente, custear as suas despesas fixas. Esse, quer dizer, é o impacto, né? Por exemplo, as empresas estão sofrendo isso com o capital de giro? Bastante. Eu penso assim, falando em 2023, as vendas caíram. É só você ir no shopping, você percebe. Quando você dá consultoria, você percebe. As vendas caíram. Quando a venda cai, nós temos uma coisa chamada ponto de equilíbrio. O empreendedor que nos assiste sabe o que é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o ponto de nivelamento da receita e da despesa. Meu lucro é zero, mas eu pago minhas contas. Muita gente está sofrendo muito para chegar no ponto de equilíbrio. Muita gente está sobrevivendo. Então, Francisco, eu acho que isso daí incomoda muito. Porque a empresa brasileira, ela é até relativamente bem em capital fixo. O que é capital fixo? O cara tem máquina, o cara tem prédio, ou aluga um prédio, ele tem. Na verdade, nós não temos defasagem aqui de ativo imobilizado. Nós temos defasagem de capital de giro. Ou seja, aquele dinheiro que eu preciso para comprar mercadoria, para pagar salário, para pagar a conta de energia, para pagar fornecedor. É a grande defasagem do empreendedor, do empresário brasileiro. Nem é capital fixo. Então, isso fecha com o teu raciocínio, né? E hoje, como caiu venda, o cara está indo no banco. Toma dinheiro emprestado a um custo que ele tem que repassar no preço de venda dele no momento que está vendendo pouco. Imagina o sufoco. Sete. Isso só muda de endereço. Viu? Só muda de endereço. E que nós comentávamos desde a época de Sebrae.
é uma cultura, né? O pequeno, médio empreendedor, enfim, ele acaba misturando as suas despesas pessoais com despesas de empresa. Enfim, o primeiro lucro que ele tem, ao invés de ele reinvestir na empresa, ele vai trocar um carro, compra uma caminhonete, faz uma viagem, porque eu mereço, faz uma viagem para... Ou seja, ele acaba descapitalizando, né, a sua empresa, acaba, enfim, sangrando, vamos dizer assim, o caixa da empresa. Então, também é uma questão cultural. Né? Muito cultural. Então, por isso que na chamada do programa, eu sempre falo, ouça conselhos de quem percorreu na prática o caminho. Né? Porque é isso que faz a diferença. Agora, Sete, e se eu pedir para você, assim, deixar uma mensagem, né, uma orientação para esse momento de transição global. Porque hoje é inevitável as redes sociais, o e-commerce, né? Você observa também que muitas empresas deixaram de ter um ponto físico, até por questões de custos, e ficam vendendo, comercializando pela internet. À distância. À distância. Então, isso também tem a questão da logística, enfim. Então, que conselho você daria, uma mensagem para a nossa audiência, para o pequeno, médio empreendedor que está nos acompanhando, e também, não sei se eu estou pedindo muito, né, mas uma dica para quem deseja iniciar nesse ramo de alimentação. A alimentação está mais fácil. Está mais fácil. Se você for outro ramo, eu falo para você, vixe. E não foi combinado, né, Sérgio? Não foi combinado. É importante deixar claro que não é nada combinado aqui. Ficou mais fácil porque é um pouco da minha praia nos últimos anos, né? Então, Francisco e pessoal, o que eu penso, né? A pandemia foi um divisor de água em muito comportamento, né, consumidor. Então, por exemplo, por conta até do esforço de ficarmos em casa, o pessoal aprendeu a fazer compras pela internet. Então, o pós-pandemia, você tem que ajustar um pouco o seu negócio nessa questão da distância, assim como o trabalho em casa, né? O trabalho home office. Muita gente ainda hoje mantém uma grande parcela em home office. Por exemplo, quem presta serviço, vamos dizer, um serviço de informática, o cara tem lá seu local fixo, mas muitos trabalham em casa. Aumentou muito isso, né? Quem trabalha com vendas, telemarketing, pode trabalhar de casa, por exemplo. Então, como que eu vejo isso? Eu vejo assim, mudou o comportamento por conta dessa crise mundial, e então a empresa que quer montar hoje, de alimento ou não, já vou aproveitar, mesmo de alimento, você tem que fazer um negócio chamado business plan, ou seja, plano de negócio. Não sai montando, mesmo que seja alimento, não sai montando a torto direito. Veja se tem mercado para você, veja que preço você teria que colocar o seu produto nesse mercado para vender, veja quem são os seus potenciais concorrentes, quem são os seus fornecedores, se tem maquinário, quanto custa o investimento em equipamento, se você tem força de trabalho ou mão de obra na sua região. Então, acho que mesmo de alimento, você tem que fazer um plano de negócio, né? Alguém que queira montar uma pequena fábrica, ele vai ter que fazer seu plano de negócio para saber quem são, na verdade, o mercado e os concorrentes. Então, em primeiro lugar, eu recomendo fazer um plano de negócio. Fazer um plano de negócio nada sofisticado. Você pode fazer no papel de pão, mas estude mercado, oportunidade, investimento que eu vou ter que fazer, ponto de equilíbrio. Então, é uma receita boa. O Sebrae tem um atendimento espetacular nessa linha. O Sebrae atende micro e pequenos, então ele ensina você a fazer business plan ou plano de negócio. Então essa é uma dica. A segunda, para os que já estão montados, né? Eu acredito que o ano que vem, por todas as previsões, vai ser um ano que vai crescer menos do que esse ano, que já vai crescer algo como 2,2%. O ano passado crescemos 3,9%. Então você faz uma comparação, esse ano vai crescer metade do que cresceu o ano passado, para falar em termos de economia. E o ano que vem, a previsão é crescer metade do que esse ano. Então, se eu já tenho um cenário feito pelo Banco Central de que vai crescer 1,6% o ano que vem, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, eu tenho que me preparar como empresa, se eu estiver já movimentando, para esse ano. Desculpa, para o ano que vem. Então, eu vou me preparar. E a melhor preparação que eu faço, já que
as vendas, regra geral, devem cair mais do que caíram esse ano, eu tenho que fazer o tal do fluxo de caixa. Ou seja, a minha estratégia principal, além de alguma criatividade na área comercial, de ter vendas à distância, você tem que ter venda à distância hoje. Hoje todo mundo te consulta, todo mundo consulta o produto, o serviço que quer fazer à distância, compra à distância, né? Você vai ter que ter um caixa forte. Entre o ano que vem com caixa forte. Quando eu digo caixa forte é o seguinte, se você fatura 100 mil por mês, é um caixa proporcional a 100 mil. Se você fatura 500 mil, é proporcional, 10 milhões é proporcional, porque aí você vai se dar bem o ano que vem. O ano que vem você vai precisar de capital de giro. E o ano que vem deve crescer menos que esse ano. Então, é algumas recomendações que eu faço como profissional de mercado. Sete, nessa sua fala, deu aqui um start. Eu gostaria de prolongar um pouquinho mais, só para tirar até uma dúvida. Tá, também possa ser uma dúvida da nossa audiência. Tá. Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho uma situação fictícia, você tem lá R$1.000, por exemplo. Eu quero empreender. Pego esses R$1.000 e divido por 3, por exemplo. Eu pego R$300, compro matérias-primas, pego R$300, invisto no negócio e guardo 300, 400. Se você conseguir fazer isso, parabéns. O difícil é fazer isso na prática. Muito difícil. Por isso que eu instiguei esse questionamento. Olha, eu vou dar uma ideia de lucro, assim, de forma geral. Quando a gente tem no DRE, né, demonstração de resultado econômico. Quando você tem o resultado econômico, é lucro ou prejuízo. É diferente do fluxo de caixa. Mas é o resultado econômico que leva a eu ter caixa. Se eu tenho lucro, eu vou ter caixa. A não ser que eu não receba as vendas que eu fiz. Se eu tiver uma inadimplência alta, não vai para o caixa, aí eu vou ter problema de caixa, mesmo tendo lucro econômico. Mas o lucro mínimo, eu estou falando mínimo como modelo, tá? Hoje as empresas têm menos do que eu vou falar. Mas o lucro mínimo que a gente almeja quando a gente faz um planejamento estratégico, o lucro mínimo, não é o máximo, é 8% de lucro sobre a receita. Então, se eu faturo 1 milhão, eu tenho que dar 80 mil por mês. Entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido que é lucro mínimo. Claro, aí vai para 10, para 15. Eu tenho um cliente meu, hoje de manhã eu atendi um cliente que está com 17% de lucro de janeiro a julho. Quer dizer, esse cara... Sete, desculpa só, é importante esse ponto que você comentou. Por exemplo, se você tiver lá 1 milhão, você tem que dar um lucro de... Você falou de 80 mil, 8%. 1 milhão de faturamento. Então, de faturamento... 8% de lucro é o mínimo, matematicamente falando, que a gente trabalha. Menos de 8, você começa a ter 5, a ter 6, dá. Hoje em dia, muitos têm 5% Ô, Sete, mas conta aqui para nós aqui. Não, conta para nós, em que livro que você encontrou isso? Isso não é livro, isso é da prática. Não. Fala para nós, Sete. Não, você foi em algum livro... Não, é da prática. Sabe por quê? Fala para nós, Sete. Fala aqui para nós. Em que livro que você encontrou? Não, isso, no livro da vida. Livro da vida. No livro da vida. É isso, ou seja, isso não é Sete, não está... E sabe por que isso 8? Só para ter uma noção. É poeira de chão que eu falo. Só para ter uma noção, por que 8 é o mínimo e não 6 e não 12 mínimo, hein? Porque 8% dá um mês... dá um faturamento no ano de lucro. Então, eu tenho um faturamento no ano se eu tiver 8% de lucro sobre vendas. É isso. É isso. Então, não é, na verdade, não está em nenhum livro de matemática financeira. Isso é da vida. É isso. Da prática. Prática. Da prática. Ou seja, você somente poderá ser guiado e orientado por alguém que já percorreu na prática o caminho que você deseja percorrer. Isso. Sete, estamos chegando ao final do nosso programa. Sim. Olha, eu ficaria com você aqui mais 1 hora tranquilamente. Sim. Tenho certeza que a nossa audiência gostou demais. Tivemos uma aula, não foi nem uma entrevista, foi uma aula que nós tivemos aqui. Obrigado, Francisco. Já deixo o convite para que você possa retornar numa próxima oportunidade. Sim, é até bom que nós não venhamos, vamos assim, tratarmos todos os assuntos nesse momento, deixarmos um pouquinho para a nossa audiência aquele eu quero mais, né, do quero mais. Isso. Mas, Sete, eu quero que você traga na próxima entrevista os livros que você leu, né? Eu li alguns, viu, Francisco? Livros de estratégia, estou sempre lendo de finanças corporativas. Eu leio, vou me atualizando, mas é a prática da vida. Né? É isso. Ou seja, é acertando, errando, recomeçando, é isso.
Eu posso só dar uma última opinião aqui, porque nós estamos falando de empreendedor. Eu penso que o empreendedor, para virar empresário, ele tem que ter o tino empreendedor, que é um cara corajoso, que corre risco, que peita, mas ele tem que ter gestão. Eu vejo muito empreendedor se afundar porque não teve gestão. Então, quando você junta o seu tino empreendedor com a gestão, você vira empresário. Pequeno, médio ou grande. Fora disso, não há solução. Também é da prática. Olha, da prática, é isso. Tá bom? É isso. Esse que é o viés do nosso programa, sempre trazemos aqui profissionais de altíssimo nível, com grande notoriedade, nacional e internacional. 7. Prazer. Foi um programa, para mim, realmente diferenciado. Sim, obrigado, Francisco. Controlei aqui a emoção de estar conversando com o meu mestre. Sim, obrigado, Francisco. E muito obrigado. Iniciei nosso bate-papo te agradecendo por todos os ensinamentos. Tá. E quero encerrar aqui também agradecendo novamente. Obrigado por tudo que você nos ensinou. Sim, eu acho que a honra é minha, né? Sempre falo isso, né? E às vezes, como é o caso aqui, né? O discípulo fica melhor que o mestre. Né? O discípulo fica melhor que o mestre, porque ele aprende de fonte limpa, bebe água limpa, ele multiplica. Eu acho isso muito importante. Depois dessa, só agradecer a sua presença. Fiquem ligados aqui na TV FIB, programa Momento Empreendedor. Até o próximo programa.